Você vê alguma possibilidade do Palmeiras fazer frente? Você acha que vai dar jogo? Vai ser no detalhe ou o Galo é... Você falou que é favorito. É muito favorito ou um pouquinho favorito? Não, acho que nesse jogo não tem nada muito. Eu acho que vai ser bem equilibrado. Muito, muito só o Hulk. É, Muito só o forte. Hulk mesmo. Que beleza! Sabia não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro. Fala, galera. Voltamos para mais um podcast. Edição número 10. A gente tenta fugir de um tema, mas o tema é mais forte que a gente, né? Essa é a verdade. Eu até escrevi o texto aí sobre o 7-1 inglês, divulgando sobre as escolas, introduzindo um tema para a gente debater, mas verdade é que a saída do Messi e a semifinal histórica aí da Libertadores é mais forte do que a gente, e a gente teve que postergar esse tema aí que a gente queria debater. E, enfim, vamos falar hoje da semi da Libertadores, e se sobrar um tempinho a gente fala sobre o final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Edição número 10, chegamos nos 2 dígitos. Salve a dádiva da camisa 10 de Pelé. Conhecem essa música? Claro. Cara, essa música, o DVD do Pelé Eterno, que é por onde eu conheci essa música, tinha que ter obrigatório em todas as escolas. Enfim, sem mais delongas, né? Estou aqui com André Moraes, Jonathan Franco, elenco completo novamente. E vamos para os temas, né? Semi da Libertadores, como eu escrevi, o John também escreveu mais picado. Temos uma semifinal histórica, né? O Atlético Mineiro destruiu, não viu, passou por cima do River Plate do Galhardo. O Palmeiras não passou por cima como o Atlético Mineiro, né? Não com tanto empoderamento, mas eliminou o São Paulo. E os dois vão se enfrentar. Do outro lado, o Flamengo, muito, muito, muito favorito, vai pegar o Barcelona, que era favorito contra o Fluminense, mas fica um gosto amargo para o único time brasileiro aí que podia chegar nas semis e não chegou. Vamos começar pelo Flamengo e Barcelona? Fazem aí seus comentários iniciais e sejam bem-vindos. Né? Fala, Felipe. Fala, John. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui. Não pude vir na semana passada, tive um imprevisto aí, fiquei meio doente, mas estou muito feliz de estar de volta. Bom, Flamengo e Barcelona, o Flamengo é super favorito, né? Não tem muito o que discutir nessa questão, mas eu acho que dentre os times, os 3 brasileiros que estão nessa semifinal, o Flamengo é o ainda que apresenta maior instabilidade, que passa menos confiança ao torcedor. Eu que estou mais próximo, acompanhando ele todo dia, estou vendo que o Flamengo mudou o sistema defensivo com o Renato Gaúcho, e isso ainda causa muita instabilidade ali, principalmente na região entre a volância e a zaga, a chamada entrelinha. A descoordenação do Flamengo ali ainda é gritante, e isso pode sim ser uma ferramenta, uma mina de ouro para o Barcelona usar, apesar de eu manter a minha opinião de que o Flamengo é super favorito, tenha talvez a pior defesa, mas também eu acho que é o melhor ataque, o ataque mais qualificado, que tem mais gente boa reunida ali, mais criatividade, mais poder de finalização. O Arrascaeta está numa fase estupenda, para mim é o melhor jogador dessa temporada no Brasil. E o Bruno Henrique e o Gabigol também mantêm aquela média de gols absurda que a gente se acostumou a ver. Sim, sim. Você falou várias coisas aí que são boas pautas, né? O Arrascaeta, com certeza, está jogando fino. E entra na discussão, eu consigo pensar o Hulk também, mas... E sobre a parte tática do Flamengo, de fato, o Flamengo ele tem essa deficiência aí defensiva, mas o ataque compensa e compensa muito bem, né? E aí, John, o que você acha desse confronto? O Flamengo é franco favorito?
Assim, lembrando, né? A gente vem falando que o Flamengo era franco favorito até para chegar numa suposta final, e é mesmo assim, mas como eu até disse no texto que eu falei sobre a Libertadores, é a primeira vez nesse mata-mata que o Flamengo pega um time muito bem ajeitado, né? O Defensa e Justiça, querendo ou não, por conta da janela, perdeu muitos jogadores, teve surto, enfim. Não foi nem o Defensa e Justiça que ganhou do Palmeiras na final, que era logo depois que eles ganharam Sul-Americana, enfim. E o Olímpia também era um Olímpia que ele foi de cima da casa, né? Não sabe como chegou ali, mas estava lá. Então, o Barcelona é o único time, desde quando começou, né, a Libertadores no modo ano todo, com mais times, enfim. Sempre a semifinal deu brasileiros e argentinos, e somente o Atlético Nacional e esse Barcelona, 2 vezes, em 17 e 21 agora, conseguiu roubar uma cadeira cativa aí dos brasileiros e argentinos, né? Quebrar esse eixo aí Brasil e Argentina. Então, assim, é um adversário complicado, assim, o Flamengo, por ser um time, até como eu abordo, né, um time já é um time histórico, né, vai acabar sendo o favorito, mas não é fadas contadas para mim. O que você acha? Né? Pode parecer meio clichê toda vez que a gente fala que o Flamengo, pelo menos para mim, é favorito. Para mim dá para contar nos dedos da mão quantos times não são, contra quantos times o Flamengo não é favorito na América do Sul, né? Isso mesmo. São pouquíssimos, né? Talvez você vai pesar pela camisa, pela história, mas o Flamengo é muito mais time do que a maioria dos times da América do Sul. Na Libertadores não é diferente. O Flamengo faz um caminho muito parecido que o Palmeiras fez na Libertadores quando venceu, né? Até uma final. E para mim vai ser assim: o Flamengo chegando numa suposta final, que é muito favorito para mim, enfrentará um brasileiro, fato. Aí você tira o jogo único, fora de casa para os dois, e campo neutro, no caso, né? E você enfrentando um rival que você conhece bem, aí eu tiro o peso de favoritismo para ambos os lados. Mas eu ainda acho, assim, todos vocês falaram que acham o Flamengo favorito, mas eu acho que o Flamengo não vai nem sentir a questão de defensiva, não assistir os 2 jogos contra o Fluminense. Com todo respeito, o Fluminense é bem mais ou menos, e o Barcelona não venceu o Fluminense. Foram 2 empates, né? Então, sem desmerecer, tinha o Roger Machado lá, que complicava as coisas também do Fluminense, não tem mais agora, né? Mas eu acho que não tem conversa, não. O Flamengo passa por cima do Barcelona. Talvez não em números, talvez não fazer 9 no agregado, mas não vejo o Flamengo se complicando em momento nenhum da partida e aquele negócio, né? Às vezes a gente vê e lê alguma coisa. O Flamengo tem um caminho fácil para chegar na final. Vai fazer o quê? Vai ligar na Conmebol e pedir um caminho mais difícil? Faz parte. O Grêmio foi campeão em 2017 sem grandes dificuldades. E o Atlético Mineiro, se for campeão, vai falar: rapaz, vocês lembram daquela Libertadores de 2021? Sim. Eu eliminei River, eliminei Boca, eliminei River, eventualmente, se chegar na final, um Palmeiras, e derrotei o Flamengo. Cara, não me recordo de um caminho tão difícil assim para ninguém, independente do país, né? Não, se o Atlético ganhar essa Libertadores, eu arrisco dizer que é a campanha mais emblemática possível, porque ganha dos 2 bicho-papões da competição, tirando o Independiente, que tem 7, né, mas os bicho-papões da era moderna do futebol são River e Boca, e os bicho-papões atuais, né, que são, coincidentemente, os últimos 2 campeões. Então, assim, se o Atlético ganhar essa Libertadores, quando a gente for falar do Palmeiras e Atlético, a gente vai abordar mais esse time aí, mas vai ser, com certeza, eu acho que a campanha mais épica. Mais épica. Achei o adjetivo. A campanha mais épica da história da Libertadores. É o modo very hard mesmo. Sim, sim. E você até já fez um link para um ponto que eu ia provocar até o André, né, que segue mais o Atlético, tem
um quê do coração aí falando. De fato, eu ia lembrar que lembra muito a campanha do Palmeiras por ser um trajeto fácil e o brasileiro na final. E é o que eu ia perguntar para o André. O André é jornalista, podcaster, e o André é torcedor. Quem você preferiria pegar na final? O Flamengo, Flamengo e Palmeiras ou Flamengo e Atlético? E aí depois a gente já entra no assunto lá das rivalidades. Vou dar a mesma resposta nessas duas visões. Acho que tanto como, digamos assim, um podcaster, tanto como um torcedor, eu preferiria pegar o Palmeiras. Porque eu achei que esse time do Atlético teve a melhor evolução recente no futebol. Eu até em outro podcast falei aqui que ele não era favorito ao brasileiro. E tô pagando minha língua. Eu também. Eu também. Tô pagando minha língua. Não tenho vergonha de falar. O Atlético melhorou bastante. Do jogo contra o Boca para o jogo contra o River, eu fiquei até impressionado. O Cuca ele passou a utilizar 3 zagueiros, 2 na contenção e 1 na sobra. Aquilo deu uma segurança defensiva para o Atlético muito maior do que estava tendo. Teve uma altíssima subida de nível dos volantes, principalmente do Alan, que está fazendo essa transição muito bem. A fase do Hulk é espetacular, briga com a Arrascaeta para ver quem tem a melhor temporada, com certeza. E eu acho que está jogando mais que o Palmeiras. O Palmeiras é um time muito bom, sem dúvida nenhuma, jogou muito bem contra o São Paulo, veio com uma estratégia muito bem definida, que foi esperar os erros do São Paulo e chegar no ataque de forma rápida. O Dudu fez uma partida excelente, reestreou, digamos assim, pelo Palmeiras, até que enfim. Mas eu acho que, pelo histórico recente, o Flamengo tem levado a melhor contra o Palmeiras. E também pelo que o Atlético está jogando. E pela rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, eu preferiria que fosse Flamengo e Palmeiras em qualquer um das óticas, qualquer um dos cenários. Só uma pergunta. Pela rivalidade, você diz pela rivalidade ser menor ou pela rivalidade ser maior? Isso, pela rivalidade com o Atlético ser maior. Ah, tá. Não, eu assim... Uma rivalidade histórica, digamos assim. Eu assino embaixo, na verdade, o que você falou. Eu também, se fosse flamenguista, eu estaria doido para pegar o Palmeiras. E até porque o Atlético ainda tem um tal de Diego Costa aí que eu confesso que eu estou muito curioso para saber questão da liga e tudo. Mas, assim, é aquela típica coisa que meio que não tem como dar errado, né? Porque é muito acima do que a gente tem. Vide o Hulk, o Gabigol, que voltou, mas meio que nem foi, Renato Augusto. O impacto desses caras que são fora da casinha, assim, num cenário mundial, o impacto desses caras quando vem aqui, né? Então, assim, eu tenho calafrios de pensar em Hulk e Diego Costa contra a defesa do meu time contra qualquer outro, assim. Assusta mesmo, assim, se você for jogar contra. Então, eu perguntei para entrar nesse assunto da rivalidade, mas estou contigo. Eu preferiria hoje pegar o Palmeiras. E o único argumento, talvez, seria a questão, que é o argumento mais chulo que tem, que é a camisa, o retrospecto na competição, tudo. Tipo, isso pesa, mas se o time é ruim, então, assim, esse argumento seria para o Palmeiras, né, de você não querer pegar do que o Atlético. É um time mais rodado, mas o Atlético está jogando muito melhor mesmo, e aí não tem como. Ô, John, a respeito das rivalidades aí, você considera, você tem aí um ranking seu das rivalidades interestaduais? Depois o André pode complementar aí, ele falou que Atlético, Flamengo, tudo, mas Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético, qual seria o maior clássico aí na final?
as coisas mudam muito rápido, né? Depende muito do momento. Teve uma época que Corinthians e Internacional tava questão do pôr no DVD, enfim, o negócio tava bem aflorado. São Paulo e Cruzeiro é uma rivalidade bem grande entre estados, assim. Eu acho que se acalorou por disputa de Brasileiro, Libertadores. Histórico, eu vou muito com o André também. Historicamente, eu acho que até pela Libertadores de 81, né, o que aconteceu lá, com o José Roberto Ward, enfim, parece que a torcida do Galo tem engasgado até hoje, e talvez pensando como torcedor do Atlético Mineiro, eles queiram pegar o Flamengo mesmo, para que de alguma maneira isso possa ser uma revanche e superar essa barreira que me parece ser difícil de passar. Mas eu acho que no momento, e pelos últimos anos, Flamengo e Palmeiras se tornou a grande rivalidade entre clubes de estados diferentes, assim, pelo poder aquisitivo, pelas constantes brigas, enfim, por título de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, estão sempre disputando ali nas cabeças. Mas eu acho que a rivalidade com o Flamengo, talvez, pode até pegar mal o que eu vou falar, mas talvez a rivalidade seja muito mais do Atlético pelo que aconteceu em 81 do que em relação ao Flamengo, né? Porque o flamenguista, beleza, ganhamos e Tá na dele, vida né? que segue. Em geral, né? Tem pessoas que querem ganhar a todo custo, roubando, que da maneira que for, e não se importa. Tem pessoas que não veem assim. Não sei qual a opinião do André em relação a isso, visto que ele, sendo flamenguista, enfim. Mas tem pessoas que querem ganhar a todo custo. Não, mas se for roubado pra gente, beleza. Eu não penso muito assim, não, mas talvez o Atlético Mineiro queira ganhar de qualquer maneira do Flamengo numa eventual final, independente de como seja, independente de como... Talvez se fosse até com alguma pitada de dúvida, é um pouco mais difícil pelo VAR, né? Seria até mais, entre aspas, mais gostoso, né? Até o Felipe, uma vez, goleiro que era do Corinthians, enfim, falou que jogou no Flamengo também, falou que roubado era mais... que roubaram tinha um gosto diferente, enfim. Coisas do futebol brasileiro, né? Mas eu acho que mas eu acho que pelo momento atual, Palmeiras e Flamengo me impactaria muito mais. Assim, os dois, eu até coloquei no texto que eu acho que com o andar dos anos, se mantivesse, e se tivesse essa final, Palmeiras e Flamengo se tornaria maior que Flamengo e Atlético, Corinthians e Inter, entre outras, né? Mas, assim, o Atlético se colocou nesse meio agora, né? Então, assim, por um futuro próximo, pensando que o Palmeiras e o Flamengo vão se manter competitivos, o Atlético, entre aspas, também vai estar lá, né? Então, também vai estar lá competindo, né? Então, assim, nesse sentido, por eu ser palmeirense, obviamente, eu prefiro Flamengo e eu prefiro Barcelona e Palmeiras, né? Essa é a real. Mas, assim, obviamente, eu vou preferir Flamengo e Palmeiras. Mas se eu fosse tirar o meu torcedor falando, que é bem difícil, né? Eu diria que o Palmeiras e Flamengo seria mais curioso porque seria mais um episódio para você ver quem é o maior time dos últimos anos, aquela competição que sempre tem a tona a cada final de temporada, enfim, o que é dinastia, o que não é, esse time do Flamengo é dinastia, o time do Palmeiras é dinastia, enfim, essas coisas. Então, a tom de ter mais um episódio, e um episódio muito definitivo, que é uma final, um jogo único, Libertadores, que é um episódio que com certeza carimbaria, por exemplo, o domínio do Flamengo nos últimos anos sobre o Palmeiras, ou carimbaria que mesmo o Flamengo tendo um super time, o Palmeiras é um time dessa época, enfim. O Flamengo e Atlético tem esse quê de vingança do Atlético. Então, assim, cara, são dois jogos que, de fato, vão ser finais imperdíveis, né? Vão ser finais imperdíveis e assim, obviamente, se o Palmeiras cair fora, eu vou ficar triste como torcedor, mas eu vou ficar bem animado, tá? Eu sou aqueles que, querendo ou não, torce mais pro esporte do que pro próprio time.
E isso é raro. Então, eu vou ficar muito feliz, cara, de ver Flamengo e Atlético numa final, jogo único. Vai ser bem legal. Eu não vou ser porque meu time caiu. Eu vou ficar desanimado para esse jogo, não. Mas estou torcendo para dar Barcelona e Palmeiras. Indo para o outro jogo, né? Palmeiras e Atlético. Aí a gente já introduziu um pouco, né? Acho que o Atlético está numa fase melhor. O Palmeiras não vem bem no Brasileiro, né? Ganha de 4 jogos sem vencer. E tem ainda uma sequência braba até o fatídico jogo da Semi, né? Então pega Atlético Paranaense em casa, Ceará fora, Flamengo em casa. O Bragantino, o Atlético também vai pegar uma pedreira, está jogando agora, né? Vai começar o jogo agora às 8. Mas vai pegar Bragantino fora, Grêmio em casa e Fortaleza fora. Então são 3 pedreiras, porque o Grêmio, que está lá embaixo, está numa crescente boa. Então, e aí tudo isso, né? O que vocês acham que esses caminhos, que são caminhos difíceis até a semifinal, pode impactar para o clássico brasileiro na outra competição, né? Na Libertadores? John, você quer começar essa aí? Pode ser, vamos lá. Se a gente pensasse esse duelo um pouquinho mais para trás, eu diria que o Palmeiras ficaria no campo dele e o Atlético no campo dele. Ninguém queria atacar ninguém. O 0-0 ia ser bom para todo mundo ali, pela maneira que o Abel pensa o jogo, que o Cuca pensa o jogo, mas como o André trouxe, algumas mudanças que o Cuca trouxe para o time fizeram, de alguma maneira, a equipe se tornar um pouquinho mais organizada do meio para frente, e uma equipe que até eu não critico tanto ideias, eu critico muitas vezes você querer implementar uma ideia tendo um elenco que de fato não se adapta àquilo. O time o ponto forte do Atlético Mineiro é do meio para frente, não tem lógica se ficar jogando por uma bola ou se fechando. Você vai criar problema para o seu adversário se você marcar em cima, se você jogar pressionando, se você querer ter a bola nos seus pés, com Hulk, Zaratio, o próprio Alan está jogando muito bem. Mas eu acredito que o jogo o jogo falta. A gente está gravando aqui, é questão de um mês para o jogo ainda, né? O tempo é muito bom, né? Pode ser bom para o Palmeiras se voltar, se reencontrar. Porque o Palmeiras é muito louco, né? Ele ganha de 3-0 de São Paulo no Morumbi, no Allianz e perde pro Cuiabá em casa, tomando um baita de um golaço de contra-ataque, perda de bola meio idiota ali do Scarpa, né? O John, faltou uma informação, né? O Palmeiras vai jogar o primeiro jogo em casa, né? Sem torcida. E o Atlético vai decidir em casa com torcida. Só te cortando aí para dar essa informação, porque de fato pesa no sentido favoritismo, né? Decidir em casa já é uma vantagem, na minha concepção. E com torcida, né? Querendo ou não, acaba sendo um fator, entre aspas, novo, né? Porque há quanto tempo a gente está sem torcida? O Palmeiras não tem torcida há muito tempo, nesse caso. Então, talvez aquela atmosfera seja, de alguma maneira, diferente para o Palmeiras, né? Negativamente, digamos assim. Enfim, essa questão de público ou não é muito complicado ainda, né? Pode, aí depois no próprio... eu nem quero entrar nesse mérito, tá? Eu só falei que no jogo da volta vai ter torcida. E, assim, nem precisa entrar nessa dividida aí de... Não, mas a gente sabe que não é, né? E não é sério. Isso acaba sendo 2 pesos e 2 medidas, né? Infelizmente. Mas o jogo do Palmeiras, principalmente em Libertadores, em mata-mata, ele sempre foi muito forte fora de casa, né? Porque ele tinha espaço e entre aspas, tempo para ficar menos com a bola e usar o que tinha de melhor, né?
a campanha do Palmeiras fora de casa, o recorde de vencibilidade na Libertadores fora de casa é do Palmeiras atual. Ele tá, se eu não me engano, 14 ou 15 jogos sem perder fora de casa. Isso vem, obviamente, desde a última Libertadores, né? E, assim, é um recorde que está em vigência. O Palmeiras, se empatar pode desclassificar, né? 2-2 no Allianz, 0-0 lá é desclassificado, mas ainda vai estar invicto fora de casa, né? Então é um time bem forte fora de casa. Eu acho que vai ter que se expor um pouco mais em casa para poder tentar esse jogo um pouco mais reativo fora de casa contra o Galo. E por outro lado, né, o Galo que também ainda vem se moldando, o Cuca, mas ainda é um time muito mais reativo na minha visão do que... Às vezes as pessoas pensam, um time reativo goleia. O Palmeiras, do Abel, goleou meio mundo aí. Inclusive em Libertadores, 5-0, 4-0, tinha virado costume, entre aspas, né? Toda hora estava goleando. É um time que, obviamente, quando tem espaço, obviamente, quando pega um adversário inferior, ele vai jogar muito mais à frente do que jogaria com um time maior. E eu, analisando o momento do Atlético Mineiro, eu acho que hoje, faltando um mês para o jogo, o momento do Galo é um pouquinho melhor. E aí, André, para esse confronto, você já acabou falando, né? Eu também, que o Galo é favorito. Ainda vai ter o Diego Costa podendo jogar, enfim, tendo um mês para se ambientar. Você vê alguma possibilidade do Palmeiras fazer frente? Você acha que vai dar jogo? Vai ser no detalhe? Ou o Galo é... Você falou que é favorito. É muito favorito ou um pouquinho favorito? Não, acho que nesse jogo não tem nada muito. Eu acho que vai ser bem equilibrado. Muito, muito só o Hulk. Muito só forte. O Hulk mesmo. Só a força do Hulk. Mas eu acho que vai ser um confronto bem equilibrado, porque eu acho que o time do Abel, historicamente, joga melhor mata-mata do que pontos corridos. Acho que o Palmeiras se comporta muito bem no mata-mata, sabe entrar com a estratégia certa. Não é o time que vai ter o futebol mais bonito, não é o time que vai sempre dar espetáculo, não é nada disso. A gente já conhece, mas é o time que tem melhor eficiência no mata-mata do Brasil atualmente. Acho meio polêmico isso que eu tô falando, mas é um time altamente eficiente em mata-mata. Em contrapartida, o Atlético é o melhor time da temporada até agora. Eu sou flamenguista, para mim isso me dói falar, mas é o melhor time. Agora, no confronto, eu vejo os dois times um pouco como o espelho um do outro. Eles utilizam o mesmo embate ali e quando se tem dois times que marcam em bloco médio, que tem mais essa reatividade, que esperam o adversário tomar a primeira ação, que é o contrário do Flamengo. O Flamengo é um time altamente proativo. Quando você tem dois times com essa tendência de reatividade, eu vejo os dois tentando atrair para gerar espaço. Então, eu acho que tanto o Atlético, com a sua linha de 5 ali, de 3 zagueiros, 2 laterais, junto com um dos volantes, quando tiver a bola, trocar passe para atrair o Palmeiras, para desequilibrar aquela zaga do Palmeiras que é muito boa, que é muito forte, que é uma zaga quase robótica ali, com o Danilo na volância, o Gustavo Gomes, enfim, o Renan, que está muito bem. Então, para tentar desequilibrar o Palmeiras, o Atlético vai atrair. E o Palmeiras também. O Palmeiras tem um meio de campo mais preenchido. E com o Dudu, eu acho que o Palmeiras teve um salto de criatividade muito grande. Então, eu acho que o Palmeiras pode trabalhar melhor essa bola no meio por conta do estilo de jogo do Abel, que não é tão, digamos assim, defasado no meio de campo como é o do Cuca, que não preenche tanto.
Ou seja, vai ser um jogo muito estudado, muito tático e com certeza muito equilibrado. Eu igual eu falei, não quero colocar muito aqui de forma alguma. Muito Muito só não no cabe. equilibrado, né? Muito só equilibrado. É isso, eu ainda acho o Atlético favorito, principalmente por causa de um jogador que é o Hulk. O Hulk realmente ele tá numa fase espetacular e mostrou que é meio clichê, mas mostrou que tem muita gente que tá fora que sobra aqui no Brasil. Não, beleza. E para finalizar, então, vamos, vamos falar um pouco do final do turno do Brasileirão, né? Que esse próximo mês vai finalizar. Eu acabei falando os próximos jogos do Palmeiras e Atlético. Só para o tratamento ser igual, os próximos jogos do Flamengo é o Santos fora, Atlético Goianiense em casa e o Palmeiras fora, já abrindo o próximo turno. Então, vamos falar um pouquinho do Brasileirão, né? Que a gente acabou no podcast que a gente, no edição 9, que a gente falou sobre a página de ligas, não falando somente do Brasileirão. Então, vamos falar agora. Aliás, se você ainda não acessou artigo5.com.br/ligas, acesse. Se você ainda não acessou, você está errado. Tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Acesse e confira lá. A gente jogou todas as tabelas dos principais campeonatos europeus e, enfim, é uma boa telinha aí para você estar consultando aí. Felipe, dizem as más línguas que lá na tabela do campeonato francês, o Paris Saint-Germain já é campeão francês. Confere lá. Líder isolado já. O Angel, como que é a pronúncia? Angi. A pronúncia? Angi, tá. Maluco. O Angi tropeçou e o PSG já é líder isolado com 9 pontos. E o pau comeu ontem entre Nice e, você viu lá, e o Olympique de Marseille? Pô, eu vi. Esse é aqueles temas que... Lamentável, né? A gente tem que fazer um podcast somente só para debater esses assuntos, enfim. Aí só, o parênteses está ficando gigante, né? Mas eu não sei quem falou, acho que o Flávio Prado, da Jovem Pan, ele falou que seria um futebol melhor só com robô na torcida, só com holograma, tal, sem torcedor. Então, tá maluco. Enfim, é aqueles assuntos que dá pano para manga, né? Quando o cara fala que a torcida tem que ser robô, aí é Vamos deixar para o próximo podcast, senão vai alongar, eu não vai conseguir falar do Brasil. É isso aí. Então, assim, vamos falar do final do turno. Eu vou abrir com um comentário meu que é um comentário, a gente chama atenção aqui porque a gente erra, né? Porque a gente erra pra caramba. Mas eu falei, né? Juliano, Renato Augusto no Corinthians e com o brasileiro ganhando a Libertadores e muito provavelmente o brasileiro vai ganhar a Sul-Americana, vai para um G8. E falei, assim, não imaginaria que o Corinthians já estaria no G6, mas falei que ia pegar a Libertadores fácil com esses dois caras e não deu outra. Acertei. E meu último comentário aí sobre o Brasileirão é lembrar a Chape, né, que já foi rebaixado. Pior campanha da história, né? Pior campanha de turno, de tudo, né, da Chapecoense. Bem triste, né? Porque diminui um pouco a competitividade até do próprio campeonato, né? Você ter já um rebaixado com 17 rodadas. Aí o número de vagas de rebaixado cai, enfim. Quando tem um time muito abaixo, fica sem graça também, né? Assim como tem um muito acima. Enfim, fica esses dois comentários aí. O que vocês querem falar aí sobre o fim do primeiro turno aí? Podemos tratar dessa maneira. Só pegando uma carona no que você falou, imagina-se que a Série A do Campeonato Brasileiro, imagina-se não, a Série A do Campeonato Brasileiro é a elite do futebol brasileiro, perfeito? O futebol brasileiro, a elite do futebol brasileiro não tem 20 times. Isso é loucura. O Campeonato Brasileiro devia seguir como é o Campeonato Alemão, por exemplo, 18 equipes. Eu acho que até menos. Mas, enfim, entra a política, algumas outras coisas aí.
para que até a competição ficasse um pouco mais interessante. Caísse um pouco menos de time, mas um pouco menos de equipes na Série A, porque Chapecoense, com todo respeito aí, não é equipe de Série A, por todo o carinho que eu tenho do que aconteceu, a gente está fazendo uma análise um pouco mais fria aqui, não, lamentável. Vai cair, só tem que ver que rodada, né? Eu acho que... Assim, só para entrar nessa discussão aí, mas não vou me alongar de já passar a bola para o André. Eu entendo a diminuição, a questão de elite, qualidade de espetáculo, entendo o que você falou totalmente, mas eu não concordo no sentido que o Brasil não é um país pequeno, entendeu? Então, é muito legal o entretenimento, é muito legal o país, de forma filosófica, assim, ter um Cuiabá, e um país, se na Alemanha tem 18 times de elite, o Brasil ter 20, eu sou defensor, tá, desse número. Então, não sou a favor de diminuir, assim como não sou a favor de aumentar pelo fato de calendário, né? Então, assim, mas entendo o seu ponto, mas eu acho legal essa... Vira e mexe, por exemplo, um CRB pode subir, enfim, ter sempre esse intercâmbio na Série A aí. Obviamente não contávamos que ia ser a Chape ia subir num nível tão abaixo, mas enfim, eu sou defensor assim, dos 20 times, só fazendo um contraponto. Não, claro, há várias maneiras de se olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Nesse momento, o Juventude, por exemplo, o Cuiabá, estariam na elite ali porque não estariam entre os 18, digamos assim, né? Mas são visões, e que bom que a gente discorda respeitosamente aqui. Mas, voltando ao tema, eu acho que o final do turno aí pode ser geralmente é uma consolidação de algumas coisas, né? Me parece de que o Grêmio vai sair da zona de rebaixamento, de que o São Paulo pode fazer uma campanha de recuperação, de que o Corinthians, de fato, como você trouxe aqui, com o Renato Augusto, o Roger Guedes, ele rescindiu com o time dele, né, hoje, e está livre no mercado, parece que é questão de tempo chegar no Corinthians, e o próprio Juliano, que já... Você vê que no meio do elenco do Corinthians, assisti o jogo ontem, do Corinthians Atlético Paranaense, você vê que é diferente. É um cara que destoa do normal que a gente tem aqui. É craque, merece seleção, não, aí é outra situação, mas ele de fato destoa por um bom tanto dos demais que temos aqui. E como você disse, abrindo essas vagas de Libertadores, que a chance de um brasileiro ser campeão da Libertadores, estando lá em cima, que no caso qualquer um desse momento que for campeão da Libertadores está em cima, abrindo mais uma vaga não me parece loucura. Agora, pensando no que o Corinthians pode fazer com esses 3 jogadores agregando no elenco nesse momento agora. E me parece que a briga lá em cima, Atlético Mineiro, Palmeiras, o Flamengo tem jogos a menos, né? Mas a hora que conseguir entrar no mesmo ritmo, ter a mesma quantidade de jogos que todos, me parece que um campeonato que te exige elenco, 3 dos times que mais têm qualificação em seus elencos, me parece que vai brigar lá em cima e não tem para onde fugir, não. E a gente vai ver muito time grande aí no meio de tabela. E você comentou no começo de quando a gente erra, que erra bastante também. E a cada nova vitória do Fortaleza, eu falo, caramba, cara, será que os caras vão terminar será que os caras vão para a Libertadores? E eu vou dar um adendo, eu estou torcendo, eu gosto pra caramba do Fortaleza, não estou torcendo contra, porque eu disse não, eu espero estar errado. Mas é que me parece que um campeonato que vai se arrastando 20, 25, 30 rodadas vai acabar pesando de alguma maneira. Tomara que eu esteja errado e o Fortaleza... Seria muito legal ver o Fortaleza numa fase de grupo de Libertadores, eu acho... aí eu entro na parte que eu falei atrás. Ver esses times... Pô, já vi Paysandu em Libertadores, eu vi o São Caetano chegando em final, enfim. Então, seria muito legal também ver o Fortaleza numa fase de grupo aí.
Essa aí, John, eu acho que já foi pro saco. Já. Eu acho que com o G8, igual eu falei... Já errei. Já errou, essa você já errou. Mas, enfim, né? E aí, André, seus comentários aí pro final do turno. O que você acha? Eu acho que esse final de turno foi favorável ao Atlético bastante por causa da instabilidade dos dois principais concorrentes, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo. O Palmeiras, como a gente falou, bem melhor em mata-mata do que em pontos corridos, teve o tropeço para o Cuiabá. E o Flamengo, da mesma forma, ainda demonstra muita... Quando pega um adversário minimamente organizado, mostra muitas deficiências que às vezes são reparadas por 3 jogadores muito eficientes, que são o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Gabigol. Então, contra o Ceará, por exemplo, que não tinha nem o Bruno Henrique, nem o Arrascaeta, a produção ofensiva naturalmente caiu e expôs um pouco mais como esse time ainda está em uma fase de transição de estilo de jogo na zaga, digamos assim. Por isso, tem sim demonstrado insegurança. E outra, eu acho que aos poucos o Renato Gaúcho também está mostrando que, como ele fazia no Grêmio, os pontos corridos não são a praia dele. Porque ele tirou o Arrascaeta por cansaço muscular, o time entra já em outra rotação, com muitos desfalques. Aos poucos, eu acho que o Flamengo vai naturalmente se concentrando na Copa do Brasil e no Brasileirão. Ele não trocou todo mundo de uma vez porque a torcida com certeza ia achar ruim. Mas acho que aos poucos ele vai, pelo estilo dele, vai moldando um time para as Copas. Que eu acho que quando isso ficar mais evidente, a torcida também não vai gostar. Mas e outro destaque que eu faço também, acompanho o relator aí, o John, acho que vão ser muitas vagas na Libertadores. E essa vai ser, além do título, vai ser a concorrência mais acirrada. Não vai ser por briga por escapar do rebaixamento, acho que vai ser ocupar aquelas prováveis 8 vagas que vão ter ali. O Bragantino agora começou a cair, mas tá bem, tá vivo na Sul-Americana. O Fortaleza tá surpreendendo todo mundo e acho que deve sim pegar o vaga na Libertadores. O Corinthians melhorou bastante com o Silvinho nessa reta final e tem a chance ainda de melhorar mais ainda, né, com o entrosamento dos novos reforços. Eu destaco essa disputa aí que vai virar quase uma disputa de meio para cima de tabela. Eu diria que vai ser o foco, pensando que para mim o rebaixamento tem a Chape, o Atlético Mineiro e o Sport estão começando e pelo futebol apresentado tendem a ser já figurinhas carimbadas por rebaixamento. O Grêmio que está lá embaixo está subindo, o São Paulo subiu, o Inter subiu. E pensando que o Atlético pode destoar, mas a briga do título vai ficar entre esses 3 times aí que a gente falou tanto, o Campeonato Brasileiro vai ser assistido para a definição dessa G8, né? Então, Sim. enfim, fica só a reflexão aqui que, eu não sei se isso é até atrativo como espetáculo, né? Você ter um campeonato já tão definido tão cedo, né? Mas enfim, assim, eu concordo com o que você falou. Acho que hoje a disputa da maioria dos times aí é tentar pegar esse G8 enfim, para sonhar na próxima temporada. Eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, nesse caso, o Flamengo e o Galo estão em 3 frentes ainda, né? A Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileiro. Talvez uma eliminação do Palmeiras, que o Felipe trouxe, uma eliminação do São Paulo não seria tão ruim pensando no... Eu entendi o ponto. Talvez nessa fase semifinal, lógico, claro que seria algo muito ruim para o Palmeiras você estar um passo da final. Aí você abandona tudo e foca na final e esquece, né? Porque você está a um jogo de ser campeão. Mas eu acho que se por um acaso o Palmeiras ficar pelo caminho ali, pode ser alguma vantagem para ele focar só no brasileiro, todo mundo pensando no campeonato
com o elenco para poder variar peças e reposições, eu acho que pensando no brasileiro, é claro que o Palmeiras não vai fazer corpo mole e querer ser eliminado para pensar em brasileiro de jeito nenhum. Vamos perder pro Galo para brigar. Eu vou perder rapidinho aqui para me ser campeão brasileiro. Aí não é campeão, você não tem menor nexo. Enfim, é igual aos maldosos falando que o Crespo foi eliminado para focar no Paulistão do ano que vem, já para não ter cansado. Enfim, eu acho que essas competições em excesso, entre aspas, né? O futebol brasileiro, você paga muito pelo sucesso, né? Aí você tem que ficar se matando em datas aí para jogar tudo que é jogo. O Galo tem Copa do Brasil contra o Fluminense, o Flamengo enfrenta o Grêmio. Agora, nessa fase de Copa do Brasil também é só pedreira, né, cara? Então, só tem time de Série A agora na Copa do Brasil. Então, não tem mais ninguém com jogo fácil. E isso pode... E vocês imaginam, a gente está fazendo uma projeção daqui a um mês. Você imagina se o Palmeiras perde o Dudu por lesão, ou o Galo perde o Hulk por lesão, você já troca completamente o cenário. E que não é loucura. Não é loucura. Pensar nessa quantidade absurda de jogos, né? E não à toa, às vezes a gente comenta de jogador brasileiro ou sul-americano que vem da China para o Brasil. Eu estava vendo uma entrevista que o Marinho deu. Ele falou que lá joga-se 30, 35 jogos, uma temporada que joga 70. É óbvio que o jogador volta em outra rotação. É que é o dobro de carga, né? O Palmeiras esse ano, o Palmeiras e o City eram os times que tinham jogado todos os jogos da temporada possível, né? E o Palmeiras estava brigando com o City, né? O time que mais jogou no ano. Fazendo o contraponto com o que você falou, de 70 jogos na temporada, o Palmeiras esse ano já jogou 60 vezes. Assim, eu não vou saber 61, 62, mas já jogou 60 vezes. Então, mas vai passar dos 80 aí. E aí agora que caiu fora da Copa do Brasil, né? O Atlético Mineiro e o Flamengo, né? Que são times que jogam bastante também, porque vão chegar na semifinal da Libertadores com um déficit aí que hoje é de 10 jogos, vai chegar com um déficit de 8, 7 jogos do Palmeiras a mais na temporada. Então, por causa da Copa do Brasil, vai encurtar um pouco esse déficit de jogos aí que o Palmeiras tem a mais. Porque mesmo que o Palmeiras não chegue na final, ele vai ter um jogo a menos só do que o finalista, né? Ele vai jogar 2 jogos de semifinal, não joga final, mas é um jogo só. E tem o brasileiro inteiro pela frente ainda. Talvez a diferença vai ser a Copa do Brasil mesmo, que foi eliminado precocemente. E só para finalizar, outro acerto meu, vou comemorar aqui, outro acerto, que quando eu falei que um acerto num erro, né? Que eu falei que o Palmeiras era franco muito favorito para o brasileiro, porque essa sequência aí que ele teve mal, ele podia ter ampliado e o Atlético estava em outra frente, o Flamengo também. E o Flamengo, e eu disse que o Flamengo, com os desfalques, questão de seleção, tudo, sofreria, né? Por brasileiro. E na época eu acho que nem o Renato Gaúcho estava ainda no clube, tudo. Então, assim, de fato, o Flamengo, que tem um elenco mais vinculado a nomes, né? Não ao elenco todo, né? Recheado. De fato, pro Brasileirão, acho que vai dar uma complicada. Mas é um timaço, né? Às vezes, se não forem poupar, né? Se o Renato não poupar e as convocações não vierem, né? Que a gente imagina, convocação é convocação. Então, talvez ainda fique na briga. Mas beleza, acho que deu... Falamos bastante até do Brasileirão. Vamos encerrar por hoje. Considerações finais, André? É isso aí. Como para encerrar aqui, eu gostaria de rapidamente passar em 2 pontos aqui. Um já citaram aqui, eu citei em outro podcast também, é como essa janela de meio de ano ela é poderosa, né? O Flamengo, numa tacada só aí, acho que inesperada para a maioria dos torcedores e dos jornalistas mesmo, trouxe o Kennedy e o Andrés Pereira, que é um salto de qualidade enorme no elenco. O Corinthians, como a gente falou, do Juliano, do Renato e possivelmente do Roger Guedes. Também teve, hoje o Fabrício Romano até citou o William, uma proposta do Corinthians pelo William, que seria também um reforço e tanto. O Palmeiras teve a volta do Dudu
e o Atlético também, de forma meio inesperada, o Diego Costa. Então, esses reforços vão desequilibrar nas duas competições, nas três, aliás. O Palmeiras não está na Copa do Brasil, mas eles vão desequilibrar nas três, e é bom a gente perceber de novo o quanto o time que se reforça bem, o quanto o time que está atento a essa janela, se dá bem no fim da temporada. Outra é isso mesmo que vocês falaram do calendário, como que o futebol brasileiro joga contra ele mesmo, né? Como a CBF, mais especificamente, joga contra o futebol brasileiro. Porque a maioria dos gramados são péssimos, o calendário é todo bagunçado, não para em data FIFA. Enfim, a gente deveria proteger mais o nosso produto, valorizar mais o nosso produto. Para os torcedores, para o mercado, para todo mundo isso seria bom. Mas como o futebol brasileiro ainda maltrata o próprio futebol brasileiro, isso a gente, como entusiasta, como o Felipe gosta de falar, a gente tem que cobrar isso sempre, uma melhora nesse aspecto, dos nossos talentos terem mais condições de serem mostrados. Como é que você diz, André? Acompanha o relator? É isso? Usei o termo certo? Acompanha o relator. É isso aí. O John, considerações finais? Isso aí, sempre uma honra estar analisando mais um programa aqui. Eu vou, como eu fiz no último programa lá, eu vou roubar a fala do Felipe aí, vai lá, segue a gente. Você viu que essa eu deixei para você, né, John? Essa eu... Já era, você é o cara do encerramento final agora, o cara do merchan. É isso. Se você chegou até aqui, provavelmente você gosta do conteúdo, já está acompanhando. Se esse é o seu primeiro podcast que você está acompanhando, a gente tem mais... Esse é o 10º, a gente tem mais 9 aí para trás. Dá uma conferida aí. O podcast está no Spotify, segue a gente, baixa lá, dá para você escutar na fila do banco, indo trabalhar, no carro, em qualquer lugar, não tem desculpa. Hoje em dia é tudo muito fácil, né? Fazendo caminhada, enfim. A gente tem o Instagram também, artigo5.com.br, que a gente publica texto todo dia. Tem o nosso blog, artigo5.com.br, que a gente tem texto meu, texto do Felipe, do André, tem tabela, é um universo lá dentro. Dá uma conferida lá que tenho certeza que vocês vão gostar. Fechou? Fechou. Falou. Valeu. Que beleza. Sabia não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro.